Então, vamos ver a parte do que a gente faz com o que a gente criou aqui, né? Tá. Então, assim, gente, o que a gente, vocês viram que dá para a gente pegar coisas que foram construídas. Ah, só para mostrar, tá, para vocês, que eu acabei mostrando que a gente implementou o processing num outro documento, né, com o import, mas eu não mostrei para vocês a implementação, que também está aberta, né, porque está num documento. Né? Se eu clicar aqui, eu acesso o documento onde a implementação do processing está lá construída. Né? Então, essa aqui é a implementação do processing para o observable. Né? Tem, inclusive, ó, toda a explicação de como isso foi feito. Ó. Essa solução seria possível, está vendo? Ó, sem a ajuda do Cláudio, do Berim, do Vamos. Desculpa, acho que o meu computador está aqui sofrendo um pouco. Vamos lá, computador. Me ajuda? Aí, ó. Essa aqui é a implementação da função, ó. Tá vendo? Então, para fazer isso funcionar, o código que vocês estão importando está aberto aqui. Então, é esse código que está sendo importado quando você faz o import na sua página, que permite que aquilo funcione. Tá? Essa função aqui. Então, fica tudo aberto. É que nem GitHub, que você tem lá todo o código, que você pode verificar o que está acontecendo, o que você está usando. Que isso é legal, né? Porque você não está pegando um black box, né? Você não está pegando uma caixa preta, que você não sabe o que tem lá dentro, você não sabe o que está fazendo, né? E que você sabe-se lá o que vai estar processando, né? Pegando de dados. Você tem aí como saber e verificar tudo o que está acontecendo no que você está usando no teu notebook, né? E aí, então, a gente viu como é que a gente utiliza coisas de dentro do observable para dentro do observable, mas é legal também ver como é que a gente utiliza aquilo que a gente constrói dentro do observable fora do observable, né? Que, se é um ambiente de desenvolvimento, é para a gente fazer coisas não só para dentro dele, né? Para fora dele também, né? Então, a gente criou aqui esse documento aqui, né? De exemplo de como trabalhar com o embed, né? Tem algumas maneiras de se trabalhar com embed no Observable. Umas mais fáceis, umas mais complexas, né? Cada uma com vantagens e desvantagens, né? Primeiro, deixa eu ver se ele carregou aqui melhor ir para o Classic, porque isso aqui, o Next, vai dar umas coisas estranhas. A maneira mais simples da gente trabalhar para tirar de dentro do Observable alguma coisa que a gente queira e colocar isso em algum site, em algum outro lugar, é simplesmente, né, vir aqui na célula que você quiser, naquilo que te interessar, né, e clicar aqui no menuzinho que fica da célula, clicar aqui em Embed e usar a opção de iframe, né? Essa opção de iframe, ele vai criar literalmente esse elemento iframe do HTML, né? Que é um elemento que a grande maioria dos websites, né, vai aceitar isso e vai utilizar isso para enxertar enxertar uma outra página, né, um outro conteúdo dentro de um website. De maneira geral, é a maneira mais simples de você colocar algum conteúdo externo dentro de algum lugar, né? É o que, de maneira geral, melhor funciona, mais fácil e o que dá menos trabalho e menos problema, né? Eventualmente, isso não serve, né? Em alguns casos, isso não serve. Então, em algumas situações, você precisa de alguma coisa que não seja isso, né? Eventualmente. E aí o Observable ele tem algumas opções além do iframe, né?
A segunda opção que ele já te dá é você... Aliás, antes de falar das opções, vocês podem já diretamente aqui selecionar que células que vocês querem que sejam incorporadas, né? Então, nesse caso, por exemplo, quando eu selecionei aqui, eu selecionei apenas uma célula, né? Pode ser, por exemplo, essa célula que é o resultado do meu processing, tá? Então, se eu der o embed disso daqui, né? Ele vai me incorporar no site onde eu quiser esse sketch. Ele vai me processar o código processing e vai me gerar no site, aonde eu quiser colocar, esse resultado aqui, do jeito que ele está, né? Mas eu posso, se eu quiser também, além de incluir esse sketch, esse desenho gerado, eu posso, por exemplo, colocar também a barra, o input, que, se eu alterar, modifica o desenho também. Nesse caso aqui, ele está colocando aqui um distanciamento, né? Tá dando uma margem aqui. E eu posso também, se eu quiser, incluir o código também dentro do embed, né? Então, eu posso colocar os elementos que eu quiser do meu notebook nesse processo de incorporação em outro documento, né? E posso fazer isso em separado também. Eu posso colocar só o view, né? Só a saída do processing, só o sketch. Depois eu posso incorporar em outro iframe a barra, enfim, por aí vai. Eu posso separar. Mas vamos supor que o iframe não seja interessante. Eu não quero trabalhar com iframe, por algum motivo. Eu posso trabalhar com JavaScript. Então, o próprio observable, ele me gera o código JavaScript que eu preciso utilizar para incorporar esses elementos todos, essas células todas, na minha página HTML. Então, se eu colocar esse código JavaScript que ele me gera aqui, e ele é customizado, tá? Se eu tirar uma das células, ele vai alterar esse código para que eu tenha o código certo para incorporar lá no meu site, né? No meu documento HTML. Então, se eu colocar esse código que ele está me dando aqui, o meu resultado vai ser que isso que eu tô vendo aqui vai ser incorporado nesse meu site. E, por última instância, né, isso eu acho bem legal para quem é programador e trabalha com React, né, ele te oferece o componente de React, né? Então, acho que quem trabalha com esse tipo de framework, né, e o React é uma coisa assim, que está muito na moda, né, porque ele gera componentes mesmo, a lógica é muito parecida, né? Você ter componentização, você vai ter um recurso aí de programação para trabalhar com React, que é uma maravilha, né? Como o Claudio falou, o Claudio não gosta, eu também não sou muito fã de React, né? Então, resolve a vida, eu trabalho do jeito que eu gosto, se alguém precisa de um componente de React, eu faço aqui, ó, tá aqui o teu componente, acabou. Não tenho que me estressar com isso, né? Então, essas três maneiras da gente exportar o código criam uma gama bastante ampla de possibilidades para que o observable vire, de fato, um ambiente que a gente possa desenvolver sem ficar amarrado, sem ficar preso a uma plataforma, só trabalhar com a plataforma, né, ou ficar ali sem saída, né, com aquilo que está sendo construído, né? E para vocês verem aqui, né, por exemplo, está aqui, esse código aqui, né, que está aqui, esse sketch de processing, ele foi exportado para esse documento aqui no meu site, tá? Então, eu vou abrir esse documento, que é esse código, tá? Esse documento no meu site é exatamente esse código HTML aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Está funcionando nesse link externo, que não é do observable, ou seja, ele carrega as células do observable, ele está carregando toda a programação que está no observable, e ele está colocando os resultados diretamente dentro do meu site. Eu posso alterar aqui, eu posso modificar tranquilamente, tudo funciona.
Ele me mostra, inclusive, o meu código em processing aqui na string, né? No meu sketch. Né? Então, se eu altero aqui, ó, ele altera o meu código, ele mostra aqui a alteração do código. Tudo funcionando, tudo integrado tranquilamente. Né? Então, funciona perfeitamente. Eu posso ficar tranquilo que tudo aquilo que eu construí, né, no Observable vai funcionar direitinho do jeito que eu quero. Né? Esse documento, ele detalha um pouquinho mais uma outra coisa, aí um pouco mais sofisticada, que é o seguinte, tudo isso que a gente viu, né, essas 3 maneiras automáticas do Observable, são para você não ter dor de cabeça. Né? Não quero ter dor de cabeça, quero jogar lá e acabou e está tudo resolvido. Se você quiser integrar o teu código, né? Se você quiser no teu site manipular coisas, alterar coisas, capturar dados e alterar esses dados e pegar um dado e modificar alguma coisa dentro do site em função desse dado, também é possível. Então, aí o que acontece? Aí você vai ter que programar em JavaScript no teu site utilizando um pouco do que está lá. Isso é possível, também é possível. É um pouco o que esse documento aqui explica, como fazer isso, né? Aqui a gente tem um código JavaScript, né? Que é o que está aqui, que ele é um pouquinho diferente do código que o Observable gera, que é um código para a gente conseguir manipular as células e manipular os dados. Né? Então, ele explica como é que a gente pega e coloca em elementos HTML do nosso código cada uma das células de um notebook. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, a célula GT vai parar no div com ID vis, esse div aqui. Né? A célula do notebook que é chamada de GT. A célula que é chamada view_of_k vai parar no div que tem o ID entrada, esse cara aqui. Então, esse código faz isso. Né? E mais aqui, tudo explicadinho aqui. Né? E mais aqui abaixo, ele explica aqui no texto, né, como é que a gente faz para redefinir um valor direto no JavaScript, num site, né, ou capturar um valor. Capturar um valor que foi modificado dentro de alguma coisa ali. O meu código do notebook, eu mexi numa barra, fez uma modificação no valor, eu quero capturar esse valor, por exemplo, o valor do K. Como é que o meu JavaScript no HTML captura esse novo valor? Então, tem aqui como é que a gente faz para capturar esses códigos no outro lado. Né? Então, quer dizer, a gente pode, não vou dizer integrar, porque você não vai poder modificar código do notebook, né? Mas você pode trabalhar com esses dados externamente ao próprio Observable. Tá? Então, dá para ficar tranquilo que você não está preso dentro dessa plataforma trabalhando com ela. Né? A gente fica livre para operar com o que é construído nela fora dela. Detalhes importantes com esse processo de embed. Só dá para a gente fazer a exportação, né, daquelas células que possuem nome, ou seja, aqueles códigos que possuem uma variável. Se o código não possui uma variável atribuída, não tem como você exportar, não tem como você colocar em outro lugar. Então, eu só vou fazer esse embed, aqui não está aparecendo porque eu estou com o next maldito. Aqui, desculpa. Só dá para você fazer embed de campos que tem uma variável atribuída. Então, aqui, por exemplo, não dá para fazer, ó, porque não tem uma variável atribuída. Só dá para fazer o embed disso para um outro site se eu colocar aqui, ó, XPTO igual a essa instrução. Tá? Então, isso é importante. Né? Se você não colocar uma variável atribuída a isso, não tem como levar para outro lugar. E a segunda coisa que é relativa ao JavaScript, caso se queira integrar.
quando a gente está trabalhando com integração do JavaScript do outro lado no site, né, você vai estar trabalhando com módulos. E a programação com módulo JavaScript é uma programação mais chata, porque ela trabalha com modo estrito. Então, ela tem uma série de regras. Tem um pouquinho aqui explicando, mas basicamente esse código é isolado. Ele não se mistura com outros códigos JavaScript na mesma página. Tá? Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira muito concisa, né? Não pode usar eval, não pode ter variável global, não pode ter uma série de coisas, porque senão dá uma zica geral, né? Daria uma zica geral no navegador, porque ele está importando coisa de fora, ele está importando função. Então, isso geraria um problema computacional complicadíssimo, né? Então, tem que se atentar ao fato de que a gente está trabalhando com uma forma protegida de programação JavaScript. Então, tem que ter esse cuidado também, tá? É isso, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Cláudio, que tu precisava comentar aqui? A Bárbara aqui botou uma dúvida aqui no chat sobre debugar, como se debuga. O Bárbara, a gente não precisa, normalmente, assim, é verdade que você pode ter acesso ao console também. É a mesma coisa. A única coisa é que, para você localizar o que está onde, você tem que saber que as células são divs diferentes. Aí você encontrar... mas, na maior parte das vezes, você não precisa sequer disso, porque você debuga eu, pelo menos, faço assim, né? Se você escreve o seu código misturado em células, a própria célula dá o resultado e você inspeciona o valor da célula. Então, você normalmente não precisa ficar olhando no debugger enfim, fazer aquela... aplicar artilharia pesada para debugar o seu código, que é olhar lá no debugger e tudo mais. Em geral, você já pode resolver a parada inspecionando os valores da célula. E, normalmente, ele já coloca o valor de cada célula. Se for um array, por exemplo, imagina que você está computando alguma coisa que é um arrayzão lá, e você quer saber qual é o valor daquele array. Ele mostra para você. Ele já te mostra o que você está fazendo, né? Ó, eu criei aqui uma variável que é um objeto. Eu vou criar aqui uma variável que é um array, né? Ele já vai me mostrando esses... Nossa, XPTO2, eu não posso gerar duas vezes a mesma variável. Ó, ele já vai me mostrando os elementos que eu estou criando aqui. E a mesma coisa vale para se eu criar um elemento HTML, né? Então, assim, Z igual HTML div id k. Né? Não botou nada dentro do div, né? Tem que botar alguma coisa para ele mostrar o div. ABC. Então, aqui. Então, ele vai me mostrando os resultados. Isso é legal porque, assim, quando você está programando, né? Pensa o seguinte, quando você está programando de uma maneira tradicional, o teu código ele tem que gerar um certo resultado, certo? Então, estou construindo, sei lá, uma visualização de dados. O teu código, no final, tem que gerar aquela visualização de dados. Quando você está gerando um notebook, você tem que gerar a visualização de dados, mas você pode gerar outras coisas ao longo do teu notebook para testar se aquilo que você está construindo está funcionando. Então, você vai gerar no teu notebook a visualização de dados, mas você também vai gerar outras coisas, que são testes, vai verificar se inspeção de variáveis, para ver se o teu código está funcionando no próprio notebook. Porque, em última análise, você pode pegar aquela visualização de dados e jogar isso em outro notebook, só para gerar um resultado final, ou você pode jogar aquela visualização de dados em um website, se você quiser, como resultado final. O próprio notebook, você pode fazer teste, pode fazer experimento. Então, o notebook é um espaço de experimentação. Você não vai precisar ficar debugando, porque, na verdade, você vai poder experimentar com o teu código. Você vai poder ver resultados diferentes, você vai poder fazer um monte de brincadeira com o teu código no notebook.
É muito mais A Bárbara interessante. está perguntando aqui sobre erros de processing. Se você fizer um erro de processing, como é que você faz para debugar? Isso a gente não consegue fazer, né? Porque a gente Dá não está para trabalhando. A gente não está dá trabalhando para com. fazer, Bárbara, mas aí o buraco é mais embaixo. Se você for ver como é que... Eu cheguei até a entrar no código do editor do P5, se você vai lá no P5JS, editor do P5, o que ele faz para pegar, para capturar os erros, ele põe um boilerplate code para capturar os erros que você comete no próprio processing. Se você faz assim, usa processing em instance mode aqui, você vai ter os erros aqui tranquilamente. Agora, se você usa o modo global, normalmente o erro que acontece ele fica oculto porque dá erro lá na console e você não vê, né? Aí você tem que olhar a console, fazer a mesma coisa. Mas se É, você quiser capturar aqueles erros eu ia até fazer isso naquele notebook que eu fiz sobre como usar P5 em modo global. Eu ia fazer isso, mas acabei não fazendo por falta de tempo. Mas o certo seria copiar aquele código ou do Open Processing ou do P5 Editor para capturar esses erros e mostrar em algum lugar aí do seu notebook. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer tudo, né? Tudo dá para fazer, é, mas, estou dizendo, o P5 Editor já está prontinho para ele capturar vamos esses ver. erros que iriam para a console, para ele põe lá Essa parte a um gente div em não algum lugar. implementou, né? Quem sabe, quem É, sabe eu perguntei mais porque, assim, por exemplo, eu, para P5, né, eu tenho usado em sala de aula o Open Processing mesmo por conta disso, né, porque é, estão começando do beabá, É, então erra muito erro de sintaxe, enfim, e aí essa coisa do console é muito importante, né? super, super, super. E a sintaxe, né? O highlight, né? A gente fazer. Qual é a linha, sabe, esse tipo de coisa. aí isso aí dá para O reproduzir dentro observable do já é quando você já Observable. tem mais autonomia, né? O Observable, acho que para esse tipo de uso, usar um sketch P5, usar um sketch já grande, aqui dentro que já está pronto, mas desenvolver sketches, a não ser que você já Talvez seja um você seja. programador experiente, não recomendo, não. Recomendo você usar ou o editor lá do P5JS, que ele faz também isso, ou do Open Processing, ele faz essa bruxaria para pegar os erros e tudo mais. Dá para É. fazer, se você quiser, um dia a gente faz isso em Hanoi. Rouba aquele código do P5, põe aqui. A gente vai fazer um notebook só para você desenvolver em global mode dentro do Observable. Só Capturar dizendo erro assim, e dar o console, né? Fazer isso, já o fazer lint, né? um Fazer um linter. projetinho para mostrar e tal. Mas isso é to do. Não Próxima fizemos versão. ainda. Próxima Próxima versão. versão. Assim, de verdade, assim, eu acho que não foi pensado para desenvolver processing aí dentro, né? A gente não pensou para isso, a gente pensou só rodar, né? Possibilitar rodar alguma coisa que foi feita em processing aí dentro, né? Ainda acho que o lugar ideal para a gente desenvolver processing não vai ser o observable. É só para realmente, uma vez que foi desenvolvido e a gente tem algum código, dá para a gente trazer para aí dentro e para fazer isso funcionar, né? Então, talvez o processing na forma de instância resolve, porque o processing com instância ele é JavaScript puro, né? E aí não vai ter grandes dificuldades porque você vai estar programando de uma certa maneira no próprio observable, né? Mas não vai ter o console também, ele não vai mostrar o console. Então, ele vai mostrar erro, né? Quando você está programando no modo de instância, ele vai de fato mostrar, ó, tem um erro aqui no código, eu não consigo resolver esse código, né? Mas aí é aquele problema do código no instance mode, que ele é muito carrancudo, ele é muito chato de programar. Não sei se você viu como é que funciona. Tipo, se você já programou com instância em P5. É chato, é bem chato. Tudo que você tem que fazer, por exemplo, você quer usar
a variável widget do Canvas. Você tem que dar lá, instância.widget. Ah, eu quero usar o valor de pi, instância.pi. É tudo assim, muito chato. Realmente fica ilegível o código, né? É difícil de ler, né? Então, não recomendo. Bom, pessoal, acho que já estamos aqui estourando o tempo, né? Tem alguma coisa assim mais... Tem muita coisa que a gente não falou, naturalmente, tá? Muita coisa. Muita coisa que não falou. Ele não falou de, entre outras coisas, não falou de file attachments, não falou de alguns promises, não falou de... Tem a opção de coisinhas assim que seria importante falar num curso mais longo sobre Observable, tá? Mas assim, o resultado final da história é que o Observable ele é uma plataforma de desenvolvimento assim eclética. Você pode fazer milhões de coisas, então ninguém fica fora do peixe fora da água aqui dentro. Qualquer coisa, quero usar AI para fazer aqui alguma coisa, quero usar shader, quero usar WebGL, quero usar isso, aquilo, SVG, enfim, quero usar essa biblioteca do NPM, quero usar uma porção de coisas. Então, o Observable ele meio que abraça essas tecnologias todas e permite você fazer barba, cabelo e bigode. Inclusive, importar o P5 e mostrar os erros para você programar o resto, né? Então, ele é bem flexível. E, em termos de literacia para fazer, por exemplo, eu sei que Bárbara, por exemplo, dá aula em faculdade de design, usa Processing para mostrar design, né? E Processing foi feito para isso, foi feito para você introduzir uma plateia menos técnica à arte por código. E o Processing, acho que não tem nada mais apropriado para fazer isso do que Processing, porque ele realmente tira da sua frente todos aqueles óbices, né? Todas aquelas tecnologias que você não quer saber a respeito, só quer saber, quer desenhar uma linha, line, pronto, acabou. Não precisa pensar em milhões de coisas, tá certo? E Observable não, é uma ferramenta de desenvolvimento web. Serve para tudo, inclusive para você pegar o seu sketch e botar ali dentro. Então, ele é mais amplo, porque praticamente todo o environment, todo o ambiente JavaScript web é abraçado por ele. Então, isso significa que você pode, enfim, fazer praticamente qualquer coisa. Agora, ele não tem esse objetivo de ser super simples para o noviço. Aí, acho que o Processing ainda é o caminho para o noviço. Agora, a partir do momento que o noviço começa a ficar espertinho, ele quer começar a fazer perguntas chatas, né? Como é que aí não fazer isso em Processing? Não, vamos dar um jeito de fazer isso em Processing. Aí você meio que começa a tentar fazer uma opção né? Começa a tentar pensar como é que eu coloco alguma coisa esquisita dentro do Processing. Às vezes melhor é dizer assim, esquece o Processing agora você já sabe Processing, já sabe desenhar, vamos usar ferramentas do padrão web JavaScript, tem isso tudo lá dentro. Porque, na verdade, o Processing, aqui o P5, ele é uma camada em cima de Canvas, assim, a tecnologia HTML5 é que é usada para construir aquela vestimenta simplesinha. E a partir do momento que o cara começa a ficar um pouquinho mais esperto, aí você pode falar de HTML para ele, começa a falar de CSS, começa a falar de SVG, e aí ele já começa a querer outras coisas também. Eu queria SVG, aí não tem uma biblioteca Processing para gerar SVG, e aí é sempre o problema de eu sei isso, e eu queria saber mais isso, mas não quero sair de onde eu estou. Aí você começa a tentar fazer dados de volta para você conseguir que ele fique satisfeito, né? E não precisa aprender muitas outras coisas para poder usar. Mas chega um momento que, né,
troço fica apertado demais e você tem que explicar para ele que HTML5 é milhões de tecnologias.